4 de novembro de 1954, Charles Richburg sobrevoava a Baía de San Diego nos comandos de uma máquina que parecia mais um peixe voador do que um caça militar. Aos 31 anos, este antigo piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial, graduado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, era o único ser humano a ter quebrado a barreira do som num hidroavião, 3 meses antes, pilotando exatamente este mesmo aparelho. Centenas de oficiais da Marinha, jornalistas e fotógrafos observavam desde a margem esta demonstração espetacular do Sea Dart, o caça supersônico anfíbio que deveria revolucionar a aviação naval. Richburg executou várias passagens elegantes sobre a água, os motores Westinghouse rugindo no céu californiano, enquanto fuselagem em delta cortava o ar com uma agilidade surpreendente para uma máquina tão estranha. Decidiu terminar o espetáculo com uma passagem a baixa altitude e alta velocidade, que deixaria uma impressão inesquecível nos espectadores. Empurrou os manches dos gases a fundo e mergulhou em direção à superfície da baía. O Sea Dart acelerou violentamente até cerca de 925 km por hora. De repente, o nariz do avião oscilou para cima. A estrutura entrou numa vibração divergente cada vez mais severa, e em menos de um segundo, o aparelho inteiro desintegrou-se num clarão de destroços metálicos, espalhando fragmentos sobre a água. As equipas de resgate em lanchas rápidas encontraram rapidamente a secção da cabina na baía pouco profunda, abriram a cúpula e trouxeram Richburg à superfície. Durante alguns instantes, houve esperança de que tivesse sobrevivido, mas o piloto que 3 meses antes tinha estabelecido um recorde mundial não resistiu aos ferimentos. O caça revolucionário que deveria transformar a Marinha Americana acabava de matar o seu piloto e de destruir as suas próprias hipóteses de sobrevivência diante de centenas de testemunhas. Este avião era a resposta a um problema que parecia impossível de resolver no final dos anos 40. A Guerra Fria intensificava-se perigosamente. A Força Aérea Americana já dispunha de caças supersônicos para interceptar bombardeiros soviéticos, mas a Marinha continuava presa a aviões subsônicos, porque os porta-aviões simplesmente não conseguiam operar jatos supersônicos. Estas máquinas necessitavam de pistas longuíssimas para descolar e aterravam a velocidades tão altas que cada regresso a um porta-aviões era uma aposta com a morte. Os pilotos ou conseguiam travar a tempo, agarrando os cabos de retenção, ou embatiam nas barreiras e nos aviões estacionados à frente. Em 1948, desesperada por uma solução, a Marinha lançou um concurso para criar um caça-interceptor supersônico, capaz de operar sem porta-aviões, diretamente a partir da água. A proposta parecia completamente absurda. Construir um avião de combate à reação que descolasse e aterrasse no oceano, como os velhos hidroaviões da Segunda Guerra Mundial, mas com performance supersônica de um caça moderno? Antes de continuar, escribe nos comentários las ciudades de la que estás viendo esto, para que pueda ver qué tan difundida está mi historia. Y no olvides dar like y suscribirte. Eso me motiva mucho a crear nuevos videos. A maioria dos construtores aeronáuticos ignorou educadamente o concurso. Ninguém queria desperdiçar tempo e dinheiro num projeto que desafiava as leis da física. Mas em San Diego, uma equipa de engenheiros, liderada por Ernest Stout, no Laboratório de Investigação Hidrodinâmica da Convair, teve uma ideia que lhes pareceu brilhantemente simples. A companhia estava já a desenvolver protótipos de asa em delta para a Força Aérea, o que eventualmente originaria os interceptores supersônicos F-102 e F-106. E Stout olhou para estes projetos e pensou: por que não simplesmente colocar esquis náuticos retráteis debaixo de um destes aparelhos e tornar a fuselagem estanque? A equipa preparou uma apresentação audaciosa para os oficiais da Marinha, mostrando desenhos elegantes de um caça de asa em delta equipado com 2 esquis hidráulicos que se estenderiam quando o avião atingisse velocidade suficiente para planar sobre a água como um esquiador náutico. Os almirantes adoraram a simplicidade aparente do conceito. No final de 1951, a Convair ganhou o contrato com uma encomenda de 2 protótipos designados XF2Y1. E então, num acesso de otimismo delirante que desafia qualquer lógica,
A Marinha encomendou 12 aviões de produção adicionais antes sequer de um único protótipo ter saído da fábrica. Ninguém sabia se esta máquina insensata podia realmente voar, mas o governo americano já gastava milhões de dólares para construir uma frota inteira de caças anfíbios que existiam apenas no papel. No início de 1952, os engenheiros da Convair puseram-se imediatamente ao trabalho na sua fábrica de San Diego, junto ao aeródromo de Lindbergh Field, transformando os desenhos otimistas em metal e circuitos hidráulicos. A realidade revelou-se infinitamente mais complicada do que os bonitos esboços apresentados aos almirantes. A fuselagem em forma de delta tinha de ser completamente estanque, cada rebite selado contra a água salgada, corrosiva, que destruiria os componentes eletrônicos em segundos. As entradas de ar dos reatores foram montadas muito acima das asas para evitar aspirar a água pulverizada durante a descolagem, criando uma silhueta bizarra que evocava um tubarão deformado com ombros musculosos. Mas o problema mais grave apareceu antes mesmo de o avião tocar na água. Os dois motores Westinghouse J-46 com pós-combustão, que deveriam propulsar o Sea Dart para velocidades supersônicas, simplesmente não estavam prontos. Os engenheiros tiveram de recorrer a motores J-34, muito menos potentes, cada um produzindo apenas 1.540 kg de impulso, aproximadamente metade da potência necessária. Era como tentar ganhar uma corrida de automóveis com um motor de cortador de relva. Mas ninguém ousava confessar este problema catastrófico aos oficiais, que esperavam impacientemente os seus caças revolucionários. O sistema de esquis apresentava quebra-cabeças mecânicos que provocavam enxaquecas aos engenheiros. Quando o avião flutuava imóvel na água, repousava sobre o seu ventre como uma baleia encalhada, com os bordos traseiros das asas mergulhados nas ondas. Os esquis retráteis não podiam ser estendidos antes de o aparelho atingir uma velocidade mínima. Caso contrário, quebrariam sob a pressão hidráulica. Isto significava que cada descolagem começava com a fuselagem lavrando a água como um arado, criando uma resistência monstruosa e vibrações que sacudiam o avião inteiro. Os pilotos de ensaio que examinaram a cabina instalada numa protuberância no topo da fuselagem descobriram com horror que a visibilidade era catastrófica. As superfícies curvas à frente e atrás bloqueavam completamente a sua vista durante as fases críticas de descolagem e aterragem. Voar no Sea Dart durante estas manobras equivalia a conduzir um carro com os olhos vendados, adivinhando o caminho pelo instinto. Em dezembro de 1952, o primeiro protótipo foi rebocado até a Baía de San Diego para os ensaios iniciais. O piloto de ensaio-chefe da Convair, Ellis Dent Shannon, conhecido como Sam, subiu a cabina exígua para o primeiro teste de rolagem rápida na água, no dia 14 de janeiro de 1953, durante o que deveria ser simplesmente um teste de rolagem a alta velocidade para verificar os sistemas hidráulicos. Shannon empurrou os manches um pouco mais do que o previsto, e subitamente o Sea Dart saltou da água e elevou-se no ar durante alguns segundos aterradores, antes de cair pesadamente sobre as ondas. Este voo acidental aterrorizado Shannon, mas eletrizou os engenheiros. O monstro anfíbio podia realmente voar. No dia 9 de abril, Shannon efetuou o voo inaugural oficial e o aparelho subiu no céu californiano com uma graça surpreendente, apesar da sua aparência grotesca. As semanas seguintes revelaram a dimensão do desastre técnico. Os motores subalimentados tornavam o caça lamentavelmente lento e pesado. O Sea Dart revelou-se completamente incapaz de atingir velocidade supersônica em voo horizontal, com os motores J-34, e a forma da fuselagem, desenhada antes da descoberta da chamada regra das áreas, que reduzia o arrasto transônico, modelando a fuselagem em forma de ampulheta, só piorava o problema. Os esquis criavam vibrações tão violentas durante a descolagem que Shannon relatou que a sua visão ficava temporariamente comprometida pela trepidação. A água pulverizada salpicava por todo lado, cegando ocasionalmente o piloto e inundando as entradas de ar apesar da sua posição elevada. O avião, que deveria ser um interceptor supersônico, não conseguia sequer alcançar um bombardeiro subsônico, voando à velocidade máxima. A Convair tomou uma decisão radical: substituir os dois esquis independentes por um único esqui em forma de V,
montado no centro da fuselagem, para tentar resolver o problema das vibrações. Esta modificação melhorou significativamente a trepidação, mas criou um novo obstáculo. O esqui único não era totalmente retrátil e sobressaía permanentemente sob o avião, adicionando arrasto aerodinâmico suplementar, que tornava esta máquina já lenta ainda mais vagarosa. Mais de 100 configurações diferentes de esquis foram consideradas ao longo do programa. Os engenheiros testaram desesperadamente cada combinação possível: esquis com formato de hidrofólio, esquis com rodas de praia na extremidade, esquis com amortecedores de diferentes rigidezes. Cada modificação trazia melhorias minúsculas, ao mesmo tempo que criava defeitos inesperados. O segundo protótipo previsto foi cancelado por falta de resultados, e a Convair foi obrigada a construir, em vez dele, o primeiro avião de testes de serviço, designado YF-2Y1, na esperança de que os motores J-46 mais potentes finalmente chegassem e transformassem este fracasso arrastado numa arma verdadeira. Mas esses motores continuavam atrasados, e o programa afundava-se cada vez mais fundo num pântano técnico do qual ninguém conseguia ver a saída. Em 1954, os motores Westinghouse J-46 com pós-combustão finalmente chegaram e foram instalados no primeiro avião de testes de serviço, o YF-2Y1, com o número de série 135762. Cada motor produzia agora 2.090 kg de impulso sem pós-combustão e quase 2.700 com ela ativada, praticamente o dobro dos antigos J-34. Charles Richburg, piloto de ensaio da Convair que trabalhava no programa desde os primeiros testes de rolagem ao lado de Sam Shannon, levou o aparelho até 10.400 metros de altitude no dia 3 de agosto e colocou-o num mergulho pouco profundo. O Sea-Dart acelerou através da barreira do som, atingindo Mach 1,25. Um rugimento ensurdecedor ecoou sobre a Baía de San Diego, e nesse instante, o Sea-Dart tornou-se o primeiro e único hidroavião da história a ultrapassar a velocidade do som. A Convair organizou imediatamente uma conferência de imprensa triunfal. Os jornais publicaram artigos entusiastas sobre o caça revolucionário, que ia transformar a guerra naval. Mas ninguém mencionou o detalhe crucial. O avião só conseguia atingir essa velocidade mergulhando como uma pedra, nunca em voo horizontal, onde um caça teria realmente de combater. A forma da fuselagem desenhada antes da descoberta da regra das áreas criava um arrasto transônico demasiado elevado, e a Marinha não considerou o Sea-Dart digno de uma reformulação tão dispendiosa como a que a Força Aérea financiou para transformar o problemático F-102 Delta Dagger no muito mais eficaz F-106 Delta Dart. O recorde era tecnicamente válido, mas operacionalmente inútil. O caça não podia perseguir bombardeiros inimigos em voo nivelado à velocidade do som. Apesar disso, a Marinha decidiu organizar uma demonstração espetacular para provar que o seu caça-anfíbio funcionava. Centenas de convites foram enviados a oficiais superiores, membros do Congresso, jornalistas especializados e adidos militares estrangeiros. O 4 de novembro de 1954 seria o dia em que a Marinha Americana mostraria ao mundo o futuro da aviação naval. Richburg foi escolhido para pilotar o aparelho. Conhecia intimamente cada capricho e cada limite desta máquina caprichosa. Tinha voado nela dezenas de vezes e 3 meses antes tinha-a levado além da velocidade do som. Naquela manhã, Richburg fez descolar o Sea-Dart da Bahia sob os olhos da multidão. O aparelho elevou-se corretamente e começou uma série de passagens impressionantes sobre a água. Os espectadores aplaudiam enquanto o caça em delta rugia no céu californiano. Richburg executou várias manobras demonstrando a agilidade do engenho. Depois, decidiu terminar com uma passagem a baixa altitude e alta velocidade. Empurrou os manches a fundo e mergulhou em direção à superfície da baía. O Sea-Dart acelerou até cerca de 925 km por hora. Os motores montados na posição elevada produziram uma força que empurrou o nariz do avião para baixo. Richburg puxou o manche para trás para corrigir e o jato entrou numa oscilação de arfagem divergente. O nariz subiu e desceu com uma amplitude cada vez mais violenta a cada ciclo.
A estrutura não resistiu. A asa esquerda separou-se primeiro, depois, a fuselagem inteira desintegrou-se em chamas e destroços metálicos que caíram na baía como uma chuva de ferragem. As equipas de resgate em lanchas, já posicionadas na água, chegaram rapidamente ao local. Encontraram a secção da cabina na baía pouco profunda. Abriram a cúpula e trouxeram Richburg à superfície. Durante uns momentos breves, houve esperança, mas o piloto de 31 anos, veterano da Segunda Guerra Mundial e graduado pelo MIT, não sobreviveu. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer ruído. Os oficiais ficaram paralisados. Os jornalistas correram para os telefones. Os adidos militares estrangeiros tomaram notas freneticamente sobre este desastre que tinham acabado de presenciar ao vivo. Todos os voos de ensaio foram imediatamente suspensos, mas mesmo antes deste acidente fatal, a Marinha já estava a perder interesse no Siddharth, porque, noutro lugar, uma inovação britânica estava a tornar todo este programa completamente obsoleto. Enquanto a conversa se debatia com as consequências do acidente, uma revolução tecnológica que já estava em curso desde 1951 tornava o Siddharth completamente obsoleto. O capitão Dennis Campbell, da Marinha Real Britânica, um aviador naval experiente que servia como representante naval no Ministério do Abastecimento, tinha concebido uma ideia brilhantemente simples, que resolvia de forma definitiva o problema dos jatos supersônicos nos porta-aviões. Em vez de um convés de voo perfeitamente reto que obrigava os pilotos a aterrar com uma precisão suicida, Campbell propôs inclinar a pista de aterragem alguns graus em relação ao eixo central do navio. Com este convés angular, se um piloto falhasse os cabos de retenção numa manobra chamada bolter, podia simplesmente acelerar e voltar a descolar pela parte inclinada do convés, em vez de se espatifar contra os aviões estacionados à frente ou mergulhar no oceano. Como disse o capitão Wally Schirra, futuro astronauta, naqueles tempos, ou se conseguia uma aterragem travada, ou se tinha um acidente grave, não havia meio termo. Campbell trabalhou com o cientista Lewis Boddington para desenvolver a aplicação prática desta ideia, e em agosto de 1951 apresentaram os planos detalhados. Os britânicos testaram o conceito primeiro, no porta-aviões HMS Triumph, em 1952, pintando marcas angulares no convés para aterragens de toque e partida. Mas o teste decisivo aconteceu no mesmo ano, quando os americanos instalaram um convés angular rudimentar no porta-aviões USS Antietam. De setembro a dezembro de 1952, o Antietam realizou ensaios com aterragens travadas reais no convés inclinado, que provaram ser superiores em todos os aspectos. Em janeiro de 1953, pilotos com pouca experiência em jatos conseguiram aterrar repetidamente no convés angular sem dificuldade significativa, algo impensável no sistema antigo. Os britânicos acrescentaram outra inovação crucial, o sistema óptico de aterragem, inventado pelo tenente-comandante Goodhart, da Marinha Real. Um espelho côncavo controlado giroscopicamente, instalado na lateral do convés, projetava uma luz laranja que o piloto em aproximação via como uma bola luminosa. Se a bola estava acima das luzes de referência verdes, o avião estava demasiado alto. Se estava abaixo, demasiado baixo. Se estava alinhada, a aproximação era perfeita. Este sistema substituía a avaliação visual dos oficiais de sinalização que antes usavam pás coloridas para guiar os pilotos. Uma terceira inovação britânica completou a transformação: a catapulta a vapor, inventada pelo comandante Mitchell da Reserva Naval Real, mais potente e fiável do que as catapultas hidráulicas anteriores, capaz de lançar jatos cada vez mais pesados e rápidos. A Marinha Americana enviou delegações para estudar estas inovações, e os relatórios foram unânimes. Esta tecnologia mudava absolutamente tudo. O Congresso aprovou rapidamente a construção de novos porta-aviões gigantes da classe Forrestal, equipados com convéses angulares, catapultas a vapor e sistemas ópticos de aterragem. O USS Forrestal foi lançado em 1955, com um deslocamento de quase 60 mil toneladas, capaz de operar qualquer caça supersônico existente, sem nenhuma modificação especial ao avião.
Já não era preciso hidroaviões bizarros com esquis náuticos e motores insuficientes. Já não era preciso descolar de baías expostas, onde ondas de apenas 1 metro tornavam as operações impossíveis. O problema que o SEADAT deveria resolver tinha desaparecido, resolvido por 3 invenções britânicas, que custaram uma fração do programa anfíbio americano. Os almirantes que tinham desesperadamente desejado caças anfíbios perceberam que tinham gasto milhões de dólares e anos preciosos a perseguir uma solução desnecessariamente complicada, quando uma abordagem muito mais simples já existia. E em 1956, o Gabinete de Aeronáutica da Marinha retirou oficialmente os requisitos técnicos para um caça-hidroavião, sentenciando o SEADAT à extinção, antes mesmo de o programa ser formalmente encerrado. Em 1957, a Marinha tomou a decisão final. O programa SEADAT estava oficialmente terminado. Os 3 aviões de ensaio restantes foram concluídos por razões puramente burocráticas, mas ninguém alimentava mais ilusões sobre a sua utilidade operacional. Os 2 protótipos finais nunca receberam motores e nunca voaram. Os 12 aviões de produção encomendados com tanto otimismo em 1951 foram pura e simplesmente cancelados. No total, 5 aparelhos foram construídos, apenas 3 voaram, e um deles desintegrou-se, matando seu piloto. Os engenheiros que tinham passado anos a aperfeiçoar esquis hidráulicos, a otimizar fuselagens estanques e a resolver milhares de problemas técnicos impossíveis, viram os seus protótipos rebocados para armazéns poeirentos. Os 4 SEADAT sobreviventes foram dispersos por diferentes instalações militares pelo país. O protótipo original com o número de série 137634, aquele que Sam Shannon acidentalmente fez voar em janeiro de 1953, foi armazenado nas reservas da Smithsonian Institution em Washington. Um acidente com um guindaste danificou gravemente a sua estrutura, e desde então aguarda uma restauração que nunca chega, demasiado estragado para ser exposto, mas demasiado significativo historicamente para ser destruído. Os visitantes do museu não podem vê-lo, escondido em armazéns inacessíveis ao público. O exemplar 135763 está exposto no San Diego Air and Space Museum, em Balboa Park, emprestado pelo Museu Nacional de Aviação Naval de Pensacola, na Flórida. A Convair doou-o em 1963, mas não havia espaço no museu na altura, e o avião ficou abandonado no pátio traseiro da fábrica durante 20 anos, até que voluntários antigos funcionários da Convair o restauraram, e em 1984, uma grua o transportou de madrugada e o montou num pedestal em frente ao museu. O exemplar 135764 está exposto no Wings of Freedom Aviation Museum, na base aeronaval de Willow Grove, na Pensilvânia, rodeado por dezenas de outros aviões militares experimentais abandonados. O 4º e último SEADAT, número 135765, nunca voou porque foi construído pouco antes do cancelamento do programa, está exposto no Florida Air Museum, no complexo Sun and Fun, no Aeroporto Internacional Lakeland Linder. Este museu especializado em aviação experimental considera-o uma das suas peças mais significativas. Em 1962, 5 anos após a sua reforma oficial, o SEADAT viveu uma última bizarria burocrática. O Pentágono decidiu harmonizar o sistema de designação de todos os aviões militares americanos, unificando as nomenclaturas do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Os SEADAT, que já não voavam desde 1957, foram oficialmente rebatizados de YF-7A, tornando-se o único avião da Marinha a receber uma nova designação, depois de já ter sido retirado de serviço. Mesmo transformado em peça de museu, o caça-anfíbio continuava a criar anomalias. Hoje, quando os turistas param perplexos diante do SEADAT exposto em frente ao Museu de San Diego, olham para aquele esqui central visível sob a fuselagem em delta e tentam imaginar esta máquina estranha a descolar do oceano. Os guias explicam como a Marinha Americana gastou milhões de dólares para criar o único hidroavião supersônico da história. Um avião que só era supersônico quando mergulhava e que matou o único homem a tê-lo levado além da barreira do som. Charles Richburg está enterrado no Cemitério Nacional de Santo Agostinho, na Flórida, a cidade onde nasceu e de onde partiu para o MIT, e depois para o cockpit do avião mais estranho que a Marinha alguma vez tentou construir.
Se esta história te interessou, subscreve o canal e partilha este vídeo para que mais pessoas conheçam o caça-anfíbio que nunca combateu.